Olá, pessoal. Hoje vamos começar a falar de interação, interface e affordancy. Então, a gente começa hoje a falar de alguns conceitos básicos, né, de IHC. E aí a primeira parte fala de situação típica de uso. Então, na situação típica de uso, é onde a gente chama também o contexto de uso. No contexto de uso, eu tenho vários fatores que influenciam, né? O ambiente, né? O ambiente físico, social, cultural, o tempo. Tudo isso influencia na interação do usuário, na interação do usuário, né? Envolvendo também os sistemas. Então, na figura eu tenho aí um usuário, né, com algum objetivo para acessar o sistema. Esse objetivo ele envolve o processo de interação com o sistema. Nesse momento, ele está imaginando o que é que ele vai fazer com o sistema. Então, no processo de interação, quando ocorre, eu tenho uma resposta do sistema, que é a interface com o usuário. A interface é a resposta que vem após a interação. Então, já já a gente vai ver todos esses conceitos de interação, de interface, para entender melhor como se dá o processo de design de sistemas. Então, o primeiro conceito de interação, né? Ele é um processo de sequência de estímulos e respostas, né? Operação de máquina. Então, ele envolve toda a ação que é feita sobre o sistema. Eu tenho aqui uma definição de norma que ele diz: a interação é como um processo que, através do qual o usuário formula uma intenção, planeja suas ações, atua sobre a interface, percebe e interpreta a resposta do sistema e avalia se seu objetivo foi alcançado. Então, ele tem todo o processo a utilizar o sistema, desde a etapa em que ele pensa como ele vai interagir com o sistema, qual a ação que ele vai fazer com o sistema, e como ele vai fazer, que ele diz, planeja suas ações, né, sobre a interface. Existe um outro ponto, né, que é a comunicação por meio da máquina. Souza, ele interpreta a interação como um processo de comunicação entre pessoas, incluindo o designer, que é a pessoa que vai construir, né, o sistema, construir as interfaces do sistema, as telas do sistema, e o usuário, mediada por sistemas computacionais. Eu tenho vários estilos de interação, né? A primeira, que é a interação que é considerada a mais rápida, a mais evoluída de todos os tempos, que é a linguagem natural, onde o computador ou o celular ou qualquer outro dispositivo, ele tem um comando de voz. Então, o usuário usa a língua que se comunica com outros seres humanos. Então, ele diz tocar música, ver previsão do tempo, e aí o dispositivo ele lhe responde com essas informações. Como é que isso acontece? Geralmente ele busca de alguma fonte, né? Ele é configurado para buscar em alguma fonte, ou Google, ou outra fonte qualquer que estiver configurado o equipamento. A linguagem de comando, né? Ele utiliza teclas de funções, caracteres, abreviaturas, palavras inteiras, combinação de teclas, e muitas vezes a gente vê utilizando as combinações, né? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+D, Command D. Isso são teclas que são utilizadas muito no dia a dia de quem manipula muito os atalhos. Existem também os menus, né? Existe o conjunto IMP, que é janelas, ícones, menus e apontadores. Existe o preenchimento de formulário, que é aquela interação mais simples, é como se eu tivesse um formulário online, um cadastro de usuário, e tem um preenchimento, então isso parece muito com o que é preenchido à mão, só que de forma informatizada. Eu tenho uma manipulação direta, em que eu manipulo a representação do objeto gráfico, ou seja, quando eu vou utilizar o meu Gmail ou qualquer outro e-mail, na maioria das vezes você pode pegar o arquivo, segura o objeto, né, e arrasta para dentro da tela onde está o e-mail. Ele reconhece o objeto e faz já a parte, né, que anexa. Quando eu escolho também o assento do ônibus ou do avião, eu manipulo o objeto e ele reconhece, né, aquela opção. Então, existem várias formas de manipulação direta. Na perspectiva de interação, eu tenho 4 tipos. O primeiro é o sistema, né? O usuário como computador.
Eu tenho um parceiro de discurso, computador como pessoa. Eu tenho a ferramenta, que é o trabalho-produto, e eu tenho também a mídia. Então, nessas 4 perspectivas, só explicando cada uma. O sistema tem o significado da interação e a transmissão de dados, então, a principal qualidade dele é a eficiência, em que ele usa tal como indicado pelo tempo de uso e número de erros cometidos. O uso das teclas de atalho, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+F, Ctrl+P, é muito utilizado nesse tipo de interação. Parceiro de discurso, conversa usuário-sistema. É como se eu tivesse uma pessoa conversando comigo. Tanto poderia ser por comandos de voz, quanto também por geração de texto. Eu escrevo alguma coisa e aí o sistema me retorna uma resposta como se fosse uma pessoa. A ferramenta, que eu tenho a manipulação direta, ele utiliza tem várias funcionalidades relevantes para os usuários, né? Como os editores de texto, né? Como os editores gráficos, também muito utilizado. E eu tenho a mídia, que é a comunicação entre usuários e designer-usuário. Então, existe uma comunicação mediada o tempo todo, né? E um entendimento mútuo. É como se eu tivesse 2 pessoas conversando com uma plataforma que existe no meio fazendo essa intermediação. O próximo conceito é interface. Então, se eu dividir, né, a palavra interface, né, se eu for separar, eu tenho aqui, né, face, que vem de cara, de sistema, né, cara de sistema de tela. Então, quando eu vejo o nome interface, eu já sei que eu estou tratando de a cara do sistema, né, o que é que o sistema está me oferecendo de tela. Nesse momento aqui, ele acontece após uma ação do usuário, ou seja, após uma interação. E aqui eu tenho alguns conceitos, né? O único meio de contato entre o usuário e o sistema é a resposta que ele dá através de uma tela. Toda a porção do sistema com o qual o usuário mantém contato físico, motor ou perceptivo ou conceitual durante a interação. Então, na interface do sistema, ele não envolve somente na interface, ela não envolve somente os sistemas, mas ela pode envolver também objetos. Tudo que eu tenho de caracterização, né, de algo visual, eu tenho interface. Aqui eu tenho um documento de Word, né, uma visualização de tela de computador, eu tenho interface. Quando eu tenho também objetos em que ele me mostram telas, né, também eu tenho interface. Uma caixa de som tem interface? Tem. A interface dele é o desenho da caixa que está me trazendo alguma informação. O do volante do carro, a mesma coisa. É o volante, a figura do volante que me traz uma informação. Então, do mesmo jeito, isso também é interface. O último conceito é o e-force. Esse termo ele não é muito, a gente não vê muito, né, falar, mas ele é tão importante quanto a interação e a interface. O e-force, o conceito dele diz o seguinte: são características de um objeto capazes de revelar aos seus usuários as operações e manipulações que eles podem fazer com ele. O que é possível fazer com esses elementos de interface? Eu tenho aqui uma caixa de edição, um retângulo, que para todo mundo isso aqui é uma caixa de edição. E aqui eu tenho uma outra figura, né? Que pelo formato eu já sei que é um botão. Então, botão serve para quê? Para clicar. Caixa de edição serve para editar. O eForce, ele diz o seguinte: só em ver o objeto, eu sei o que eu posso fazer com ele. Então, só em eu ver esse retângulo, eu sei que eu posso editar. Só em eu ver esse botão, eu sei que eu posso clicar e ele vai me retornar alguma coisa. Existem também as falsas e-forces, ou seja, quando o designer ele tenta enfeitar muito o sistema ou ele acha que pode colocar qualquer elemento em um sistema. No primeira opção eu tenho aí, resultado, 357 itens processados. Ele está lendo o número? Ok. Ele está me dando uma resposta. No segundo eu tenho resultado, um quadrado, o número 357, itens processados. Então, esse quadrado aí é uma caixa de edição. Mas eu posso editar esse resultado?
Então, ficaria estranho você colocar uma caixa de edição. O usuário automaticamente poderia clicar achando que pode editar. Na terceira opção, eu tenho o 357 dentro de um botão. O usuário também vem para cá para clicar, mas que na verdade ele não serve para clicar. Foi uma forma que fizeram, né, para o usuário de enfeitar uma tela. Então, a forma correta seria essa primeira opção em que eu tenho 357 itens processados. Então, muitas vezes, quando se vai fazer, quando se vai desenvolver o sistema, a gente tem que pensar em o que é que eu posso colocar. Quais as opções que eu posso colocar para que o sistema ele não pareça outra coisa. Eu não posso botar uma caixa de edição onde não deve, eu não posso colocar um botão onde não deve, para não dar a entender o que é que o usuário quer fazer com ele. Outro exemplo de e-force, né, no Google. Antes nós tínhamos a caixa, né, de edição e que a gente sabia que poderia vir aqui e digitar qualquer coisa que ele vai procurar. Ele não tem nada me indicando o que eu vou fazer com ele, mas eu sei que eu posso editar. Hoje você consegue escrever diretamente na URL, você consegue essa informação também, né? A pesquisa do Google. As configurações. Em qualquer dispositivo, em qualquer sistema, a representação da configuração é a engrenagem. Então, ela não tem o nome configuração, mas o usuário sabe, quando vê esse símbolo, ele sabe que é uma engrenagem, né? Outro elemento, né, são os links, né? Sempre que eu tenho algo em azul, né, com sublinhado, eu sei que ele está me direcionando para algum link. Então, ele não precisa dizer clique aqui que vai me levar para outra tela. Mas eu sei que visualizando, ele está trazendo essa informação para mim de que é algo que eu vou clicar e vai me mostrar para onde é que eu vou. Então, hoje a aula de e-force, interação e HC termina aqui. Qualquer coisa, vocês podem acessar o fórum para dúvidas ou na tutoria da aula da sexta-feira, no horário das 18h20.